minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, sou seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué capítulo 1, versículo 9. Amém. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Agradeço pela minha família, por toda a liderança da UIATSE. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, amém.